Beleza. E aí, meus amores, olha só. Hoje a gente vai falar sobre uma das partes desse projeto, dessa metodologia, tá? E a primeira parte, eu vou revisar com vocês todos os passos desse método, todos os passos que a gente tem na aula e o porquê do agora, tá? O A do agora, a gente falou ontem, é a avaliação inicial, tá? Então, resumidamente, é aquele primeiro processo que a gente vai ter na aula de acolher o aluno, de entender o aluno, de fazer uma escuta ativa do que ele tá te falando, tá? Do real objetivo dele naquele dia ou naquele momento da vida dele, tá? Esse é o A. O G é o que a gente vai falar hoje, que é o gatilho. O que a gente pode entender que ele está realmente querendo dizer? O que é o gatilho daquilo que ele está reclamando ou passando para você, tá? É mais teórico e a gente vai falar sobre isso hoje. O O é a organização. Então, a partir daquilo que ele te trouxe, tá? O que a gente vai fazer para conseguir chegar àquele objetivo? Então, quais as linhas a gente vai utilizar naquela aula? A gente vai ter uma aula mais facial, de face, de sistema facial. A gente vai ter uma aula onde a gente precisa utilizar mais a linha das cadeias musculares. A gente vai precisar de usar mais um funcional, né? Uma refuncionalização daquele movimento. A gente vai para uma aula um pouquinho mais fitness, um pouquinho mais pesada. Qual é a organização? A partir da organização, a gente vai para a reorganização funcional, que é o quê? Os movimentos em si. Então, a gente não vai ter o movimento, meninos, através dessa metodologia que eu estou trazendo para vocês, a gente não vai ter esse movimento, o movimento mesmo do Pilates, a sequência que a gente vai fazer, ela como primeiro. A sequência do movimento, ela é, vamos dizer assim, elas são os ingredientes, ela é a massa do bolo, né? Ela é o processo pelo qual a gente vai atingir o objetivo, mas o objetivo não é o movimento em si, tá? E através dessa metodologia eu trago para você algumas dessas questões, tá? Então, o R é a reorganização e o A é a avaliação final. Então, a gente vai ter todo esse passo a passo dentro de uma única aula. E a partir do momento que você entende essa metodologia, eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado. Sem contar que você não vai ficar tão refém de ficar montando aulas exaustivamente assim nesse processo de busca de exercício e tal. Não tô falando, gente, que o exercício não é importante. Até porque a gente precisa de ter muito embasamento do que a gente vai fazer. O que eu tô querendo tirar é essa questão da gente ser somente um passador de exercícios. Eu não quero que você se torne um profissional passador de exercícios de Pilates. Eu quero que você se torne um real profissional de Pilates. E o Pilates, ele tem muito mais do que somente trazer exercícios. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? Então, a gente tem a metodologia agora e eu vou falar sobre o G do agora, que é o gatilho. Presta atenção. A gente já vai entrar numa parte um pouquinho mais técnica, já vai entrar numa parte um pouquinho mais interessante. Eu adoro falar sobre isso. E o gatilho, o que é o G, tá? Então, primeiro, vamos recapitular. O A é a avaliação inicial. Então, o aluno chegou, você escutou o que ele está te dizendo. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu vou dar um exemplo diário que, com certeza, ou você vai passar por isso, ou você já está passando todos os dias, tá? E todas as aulas, talvez. Então, o aluno te falou assim, nossa, Ju, hoje eu acordei com uma dor lombar. Todo dia eu estou acordando com uma dor lombar. Esse é o ponto que eu acredito que você deveria ter na sua aula, tá? Então, você pode anotar, você pode processar, não importa. Mas vamos lá. Esse ponto é, estou com dor lombar. Dor lombar, queridos, é uma vastidão de possibilidades, tá? E eu vou te convidar a sair um pouco da questão do exame somente e da hérnia de disco ou de uma tensão lombar. Vamos tentar ampliar essa visão para esse gatilho acontecer. O gatilho, meninos, é a gente tentar achar o porquê.
tá? Você pode fazer isso com perguntas ao longo da aula, naquele momento da avaliação inicial, que a gente já está entrando no gatilho. Ou por observação dos movimentos que aquela pessoa vai fazer, tá? Então, olha só, eu tô com dor lombar, então essa minha lombar está tensa, algo está acontecendo para essa lombar acontecer. Perguntas que você pode fazer para tentar entender esse gatilho. Número 1, intestino. Como aquela pessoa está? A pessoa está indo no banheiro, gente. Ela tem um processo de intestino irritável. Às vezes você está com um aluno há anos e você não sabe disso, tá? Ela tem um processo de intestino irritável. Ela está num momento onde o intestino dela está desarmônico. Porque a gente pensa, olha só, se a gente começar a entrar no mundo da fáscia, a gente sabe que a fáscia visceral ela tem uma comunicação muito grande com a dor. Mas você não precisa de ser osteopata para entender isso, tá? É claro que a osteopatia vai te dar muito mais um universo de observação. Mas você, como profissional de Pilates, pode entendedor do sistema facial, você pode começar a pensar o seguinte, gente, intestino ele tem uma relação fortíssima com a lombar. Se ele tá mais inflamado, se ele está mais inchado, é natural que essa dor lombar venha. Então, essa dor lombar pode ser irradiada desse intestino. Pode ser uma resposta ao intestino. Então, o gatilho da dor vai ser o intestino. Entende? O G. Beleza. Não tô com dor no intestino. O intestino está funcionando normalmente. Vamos para o mecânico. Você tá tendo um trabalho mais tenso agora, tá precisando de ficar mais horas sentado, tá? Alguma coisa tá diferente? Sim, você já sabe que pode ser o gatilho mecânico daquela posição, tá? E tá tudo bem, isso é o G, é o gatilho mecânico. Não tá, nada mudou no meu trabalho, eu tô bem, não tem nada acontecendo, eu tô tranquila. Tá, beleza. Terceira pergunta que você pode fazer para ela. Você teve alguma dor antes dessa dor lombar? Pra gente tentar entender o gatilho facial, o gatilho da cadeia que estava acontecendo. Há um tempo atrás eu estava com uma dor no ombro, mas sarou. Opa! O gatilho, meus queridos, pode ser um processo de escoamento dentro da cadeia facial, tá? Eu tenho um grande professor que está no Brasil esses dias, Felipe Campignon, que ele fala uma coisa muito legal. Felipe é francês, ele tá no Brasil, tá, gente? Assim, infelizmente, quem não tem GDS, eu não posso nem convidar para ir participar. Ai, mas meu coração até dói de pensar que eu não tô lá. Mas tô aqui com vocês, né? Então, o que ele fala? O Felipe fala que o gato mia quando a gente pisa no rabo do outro lado. Olha só. Então, o gato tá miando, a lombar está relacionando ali. Ela tá pulsando essa dor. Mas o gato, a gente pisa no rabo do gato do outro lado. Ou seja, a dor lombar, ela pode estar associada a uma tensão, a uma tensão do trapézio, por exemplo, tá? Porque se a gente for pensar na cadeia facial, na cadeia muscular, eu vou levantar aqui para mostrar uma coisa para vocês, tá? Olha só, eu tô com a minha cadeia facial ali. Existe uma cadeia cruzada. Vou ficar de costas. Existe uma cadeia cruzada, por exemplo, que ela pode estar relacionada aqui, ó. Eu tô com uma dor, existiu uma tensão aqui, vocês estão conseguindo ver? Acho que sim, né? Existiu uma dor aqui no meu trapézio e tem uma relação muito grande, ó, vamos lá. Daqui, eu vou falar rapidamente, tá, pra vocês. Eu tenho meu serrátil. Do serrátil eu tenho oblíquo. Do oblíquo eu tenho a grande fáscia, grande massa muscular, a grande fáscia tóraco-lombar, tá? Esse escoamento que eu desenhei aqui pra você, ele é muito comum de acontecer. É muito comum. Nosso corpo faz isso várias e várias vezes ao passar da nossa vida. Você vai começar a treinar o seu olhar para esse gatilho, tá? De tentar entender o porquê dessa dor. Então, vamos lá. Esse gatilho,
ele é esse escoamento. Então, você vai começar a perceber o movimento dela. O que eu sugiro que você faça? Por exemplo, pode começar a aula, olha como é que para a aula isso vai ser importante, com um gato na chair, que é aquele movimento que a gente empurra, amarra, ou o gato na chair, que a gente empurra, amarra e volta vértebra por vértebra. E observa como que vai acontecer o movimento dela ali, aonde que ela vai compensar. Ela compensa voltando, levantando um pouquinho mais o ombro. Ela compensa na hora do movimento sem uma estrutura. Ela vai meio esquisito, ela vai compensando um pouquinho mais pro lateral. Ela faz um pouquinho mais de rotação. O que acontece ali? Ali você vai começar a desenhar o gatilho da dor dela, tá? Pode ser, meus amores, que você não consiga estruturar totalmente naquele dia, mas a partir deste gatilho, vamos supor que seja isso, tá? Para ficar um exemplo mais estruturado. Então, você começou a perceber que quando ela faz o gato na cadeira, que é esse movimento aqui, ela volta um pouco inclinada. Ela faz uma rotação. Aí você fala, tem a ver com aquela questão que a gente viu lá da tensão. Beleza. Então, o que vai acontecer? A partir deste gatilho, a partir deste olhar, a partir dessa estrutura que você viu, você concorda comigo que a sua aula vai ter um sentido completamente diferente? E a possibilidade de você gerar resultado na melhora da dor definitiva dessa aluna em 1, 2 ou 3 aulas é muito maior do que se você ficar simplesmente buscando um exercício para lombar. Entende? Gente, eu não estou realmente gostando do rumo que o método Pilates está tomando, dessa linha de cinesioterapia ou de músculo Pilates, tá? Porque se você não tiver esse olhar, não tiver esse cuidado, você não vai utilizar a metodologia Pilates e você vai estar fadado a não conseguir resultado e falar assim, poxa, mas o Pilates não resolve. Claro, se você não fizer dentro da metodologia, você não vai estar praticando Pilates. E entender esse embasamento teórico, ele é mais atual, mas é o embasamento que o Joseph utiliza, tá? Porque, olha só, se houver essa tensão, normalmente em cadeia cruzada, que escoa, vamos lá, de trapézio, serrátil, pega um pouquinho de oblíquo, que o oblíquo que vai fazer isso, tá? A gente vai conversando sobre isso ao longo do tempo, e vai lá para a face tóraco-lombar, e a minha face está pulsando. Por causa dessa tensão em cadeia, eu tenho que sair dessa linha de só pensar em lombar. Para com isso, tá? E o que vai acontecer? Aí ela vai fazer aula. Eu não estou falando para fazer uma aula de alongamento. Eu até gosto que esse aluno faça uma aula mais voltada para o fortalecimento, uma aula que trabalhe 3 direções o tempo todo, frente, lado, costas, inclinação, coordenação, equilíbrio, tudo isso vai ser muito bem-vindo, tá? A sua aula ela vai ter uma estrutura aí bacana, você pode continuar na sequência que você já faz com esse aluno, mas o que vai acontecer? Você vai ter o olhar desse gatilho, e aonde eu indico que você utilize muito, 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 e você foque na correção nos princípios. Então, eu preciso que esse aluno tenha pelve neutra o tempo todo, que provavelmente ele vai ter uma reação aí, de às vezes não conseguindo deixar ela neutra, mas aí não vai ser em inversão em retro nossa, gente, pelo amor de Deus, em retroversão e hiperlordose, desculpa, em retroversão e hiperlordose. Talvez ela vai ter esse sentido aqui, ó, nas cristas ilíacas. Aí você vai sempre corrigir aquilo, você vai sempre pedir uma estrutura ali de powerhouse para você poder manter aquilo ali. Os movimentos dela vão ter que ativar a serrátil, você entende como? Ó, eu não posso deixar ela fazer qualquer movimento onde ela não ative o serrátil, porque eu preciso de reorganizar essa estrutura, tá? Em todos os movimentos, deitado, em pé, de lado, sentado. E aí você vai trabalhando em cima disso. Os princípios, eles precisam de existir para essa correção acontecer e toda essa estrutura
ser boa, ser benéfica, tá? E aí você pode, adoro, né? Vamos lá para os efeitos. E aí, a gente vai ter uma resposta evolutiva na aula muito melhor, tá? É lógico que você pode utilizar movimentos de mobilidade, você deve utilizar. Você deve utilizar movimentos de liberação facial. Quem conhece o nosso trabalho já sabe que a gente utiliza, né, o trabalho facial, né, os movimentos faciais. Então você pode utilizar o refino sensorial, o deslizamento, a reidratação facial. Tudo isso vai ser muito bem-vindo. Mas a sua aula não pode ser pautada, tá? Em só isso. Ou utilizar isso em determinado momento e durante a aula você não utilizar a correção dos princípios e a estrutura daquela região, tá? E aí eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito melhor, tá? Mais pra frente a gente vai falar sobre avaliação final. Avaliação final é o que você pode fazer para que aquela dor melhore ainda mais. Sugiro sempre um para casa, então já vou dar um spoiler lá pra frente. O que você pode fazer? Um para casa. Passa um exercício facial, por exemplo, de rotação de pernas, de respiração, porque a gente não falou do diafragma, ainda não vou entrar nessa live sobre isso, mas o diafragma vai ter uma relação. Então, respira, a respiração durante a aula vai ser de extrema importância, tá? E aí, você pode passar essa respiração de para casa e eu tenho certeza, gente, que pelo menos 50% dessa dor incômoda, se não 100%, vai embora. Vai embora. Por quê? Porque você vai entrar exatamente no processo que esse aluno está vivendo. Vai sair do foco do lombar para entrar no grande foco, o que a minha cadeia, o que a minha face, o que o meu corpo está dizendo. Tá vendo a importância desse gatilho? Mas se você não tiver isso estruturado mentalmente para uma aula bacana, você tá afadado até como professor, até porque se ninguém te dizer isso, como você vai saber, né? A ficar numa aula constantemente na lombar, e você vai perder muito. Eu vejo que podem acontecer duas questões aí. Ou você ficar somente na lombar com medo de ousar exercícios, você não precisa, porque o Pilates te dá meio através dos princípios para você perder esse medo, tá? É só confiar no método I. Ou você vai ficar, vai relaxar e falar assim, no final da aula eu resolvo. No final da aula eu faço uma massagem. No meio da aula eu vou fazer uma mobilidade. E não é isso. Não é isso. Você tem que colocar esse caminho ao longo das aulas. E é esse caminho que eu estou te ensinando. Então, dê valor a isso aqui, tá bom? Tudo bem? Tô vendo que tem alguém aqui linda. Imagino que seja a Cécia, que esteja me acompanhando. Cécia, tem alguma dúvida? Quem estiver aqui tem alguma dúvida? Para poder, se quiser digitar aí no chat, falar alguma coisa. Se não quiser falar aqui na live, podem ficar à vontade, que a gente pode continuar esse bate-papo depois, tá bom? Mas gatilho, e ao longo dessas lives, ser lives diárias, tá, gente? Beleza, minha flor? Vão ser lives diárias onde a gente vai estruturar, porque eu quero muito, muito, muito que você, então tá, minha linda, que você seja um profissional melhor. Eu quero muito, 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 eu sinto que é uma missão minha trazer para você te ajudar nessa estrada. O que acontece, gente? Olha só. Você fez o curso de Pilates, você é professor de Pilates, mas concorda que se ninguém te dizer isso, se ninguém esmiuçar esses detalhes, isso vai se perdendo e você vai ficando meio sem sentido, meio sem para onde buscar. Eu quero te dar um ponto aonde buscar o seu crescimento, aonde buscar a sua melhora como profissional, tá? E existe uma estrada, vocês concordam que assim, olha, eu já tenho 20 anos quase de estrada de Pilates. Tudo isso que eu trago para você é através da minha experiência, da minha expertise, do tanto de estudo que eu faço diariamente, né? Para eu estar aqui, eu precisei de fazer um estudo prévio, né? E não só isso, são anos e anos e anos de estudo técnico prático. Eu sei o que é a prática de Pilates, eu sei o que você precisa
para ter esse olhar, certo? E aí eu já trilhei esse caminho. Eu já asfaltei muito bem asfaltado esse caminho tá bonito, tá arborizado, tá pronto para você entrar com um carro de corrida. Você não precisa de reinventar a roda. Você não precisa de vir ralando nessa estrada. Você pode já vir, ó, com um carro de corrida e voar. Voar. E aí eu tenho um convite para fazer para você que está assistindo agora a live ou que ainda vai assistir essa live, que é uma mentoria, tá? Eu tô realmente abrindo uma mentoria buscando algo muito importante, uma comunidade. Eu sei que você, como professor de Pilates, que vai se tornar ou já é, você provavelmente está sozinho, né? A gente faz o curso, a gente que ministra o curso, joga vocês para o mercado de trabalho. E aí? O que é esse mercado de trabalho? Será que o que eu estou fazendo nas minhas aulas está certo? Será que a estrutura que eu estou fazendo está certa? Será que a estratégia que eu estou usando está certa? Né? E às vezes a gente não tem tempo de entrar em contato comigo, não tem tempo de entrar em contato com outra pessoa e assim a coisa vai rolando, né? E aí eu não quero que isso aconteça mais tão sozinho assim, tá bem? Eu quero criar uma comunidade, eu quero trazer pessoas que estejam realmente com proposta de estudar seus alunos, de estudar o método, de criar um embasamento, criar conexões neurais mesmo mais fortes em cima do método, estruturas mais fortalecidas. E essa mentoria eu estou abrindo com muito carinho, que é uma forma que eu tenho realmente online de trazer essa comunidade se tornar algo real e não somente da minha cabeça, né? Então, como que vai ser a estrutura dessa mentoria? São encontros quinzenais, tá? Vai ter um grupo no Telegram totalmente aberto de tira dúvidas, de troca, tá? Também é um networking que as pessoas que estão ali, né, às vezes já tem estúdio, ou estão querendo abrir estúdio, ou estão querendo parcerias para abrir estúdio. E esse grupo de networking vai ser muito bacana da gente ter, tá? E aulas onde a gente vai ter um verdadeiro grupo de estudo, tá? Uma verdadeira troca do que fazer com o aluno. Então eu quero algo pro real. É algo extremamente prático, extremamente técnico e prático, para a gente esmiuçar e se tornar cada dia um profissional melhor, tá bom? Se você tem interesse em fazer essa mentoria, eu quero que você mande para mim mensagem no direct ou mensagem no meu pessoal, tá tudo bem? Mas pode ser aqui no direct, que eu explico para você todo o passo a passo dessa mentoria. E olha, eu tenho certeza que vai ser um caminho muito bacana que a gente vai trilhar juntas. Essa mentoria é isso aqui, ó. Vamos dar as mãos uns para os outros para a gente caminhar mais e melhor. Voando nessa estrada que eu demorei para trilhar e tô aqui abrindo agora para você crescer e ser um profissional cada dia melhor, tá bom? Aqui um beijo, muito obrigada, um ótimo dia para vocês. Espero que você utilize essa técnica. Se utilizar, me avisa, tá? Pode digitar aqui embaixo da live que vai estar no Instagram e vai estar no YouTube também. E seja muito bem-vindo ao nosso projeto. Um grande beijo e até!